Muito bom dia, meus amigos. Estamos no nosso grupo de pesquisa Tributação e Economia da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é mais um encontro em que nós estamos tratando temas relacionados à economia 4.0, tributação na economia 4.0. E o tema de hoje não poderia ser mais oportuno, que é a questão da responsabilidade dos marketplaces. Esse trabalho de apresentação está a cargo aqui do Marcelo Silva, que vai nos fazer aqui uma apresentação e, na sequência, nós iniciaremos o debate, colocando o Marcelo aqui como anfitrião. Então, agora é tudo contigo, Marcelo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder apresentar esse assunto. Eu gostaria de agradecer ao professor Ederson e dizer que é um assunto bem complexo, bem atual, que ganhou grande relevância, principalmente depois da pandemia. Eu trouxe alguns slides aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Aparecendo. Todos conseguem enxergar aqui os slides? Como eu estava dizendo, é um assunto bem complexo, bem atual, que ganhou assim uma relevância muito grande depois da pandemia, que acabou todo mundo ficando separados e contando muito com essa questão da economia digital, do comércio eletrônico, e o marketplace acabou ganhando essa relevância. Como todo o assunto, é sempre bom a gente contextualizar ele, definindo do que se trata. Principalmente, como eu já disse, a economia digital é um assunto novo, um assunto complexo, é um assunto que ganhou relevância recentemente. Não que não estivesse evoluindo, mas ganhou um grande start com a pandemia. E o marketplace ele não é diferente. A economia digital, ela, hoje, com as atividades atuais, contemporâneas, atividades humanas, ela ganhou, não se imagina mais em fazer qualquer tipo de atividade sem envolver tecnologia. E tanto que se questiona, né, essa questão da tecnologia, se ela tem afastado ah, as pessoas que estão juntas fisicamente, mas unindo as que estão separadas fisicamente. Até pode ser incongruente falar isso, ao mesmo tempo que une, acaba separando também, né? Mas quem nunca ouviu falar daquele que está vivendo, ao invés de viver aquele momento tá ali no celular, registrando para fins de rede social ou respondendo a um WhatsApp, alguma coisa assim, ao invés de estar vivendo aquele momento. Mas o fato é que a tecnologia acabou unindo, ah, em termos de comunicação, em termos de proximidade, pessoas. Quem se imaginou conversar com alguém em João Pessoa ou em São Luís, estando em Porto Alegre? E a tecnologia proporcionou isso. E acabou se percebendo que, do ponto de vista mercadológico, também se pode fazer essa aproximação. E foi isso que o marketplace fez. Ah, o que acontece? Como se imaginaria um comerciante, um pequeno comerciante que trabalha, que exerce suas atividades lá no bairro Liberdade, lá em São Paulo, vender para um consumidor em Porto Alegre? Sem a tecnologia, isso seria quase inviável. E acabou que a tecnologia acabou aproximando esse comerciante do consumidor, mesmo ele estando tão distante. E como bem trouxe na citação aqui da autora, tentando definir o que seria o marketplace ele fez essa atribuição, mas uma forma de uma feira, uma forma de um shopping center, vamos dizer assim, na forma de um hospedeiro. O que que ele faz? Ele acabou trazendo o ambiente, trouxe os comerciantes e o consumidor ele acaba circulando pelo meio dos comerciantes, só que a diferença é de uma forma digital, de uma forma não física. O consumidor ele não precisa sair da sua casa, do seu ambiente
que ele está ali acomodado para poder andar de loja em loja. Só que como toda feira, como todo shopping center, como todo hospedeiro que traz o comércio, traz a atividade varejista, acabou gerando riqueza. No momento que gira riqueza, também se pensa na questão de tributação. E aí que se começou a se questionar. O responsável por trazer, por fazer essa atividade econômica, trazer o comerciante para esse ambiente, ele não passa também a ter que responder pelo fato daquele comerciante não recolher o seu tributo, não recolher ali por exemplo, o ICMS, quando há circulação de mercadoria e ele deixa de recolher, não passaria também a ser responsável por, por esse recolhimento, no caso dele não cumprir? Começou a se questionar isso, e o fisco começou a trazer isso para o ambiente jurídico e começou, consequentemente, a se editar leis, né? Já se tem leis estaduais prevendo essa cobrança por responsabilidade daquele que é hospedeiro, daquele que é a feira, daquele que é o shopping center, ou seja, do marketplace. Aqui eu trago, então, já que se começou a se pensar sobre essa responsabilidade de um terceiro, uh, que não é o contribuinte, aqui eu trago alguns conceitos que estão ali no CTN. O contribuinte, o CTN traz como o responsável pelo pagamento o sujeito passivo, a sujeição passiva, e ele reparte de duas formas. A primeira, a primeira forma, que é a sujeição direta, que é o contribuinte, que é aquele que efetivamente comete o fato gerador, esse, ah, o contribuinte, que é a primeira forma, e tem a segunda forma, que é a sujeição passiva indireta, que é aquele que não comete o fato gerador, mas está direta ou indiretamente ligado ao cometimento do fato gerador. Essa sujeição se divide de duas formas, ou por substituição ou por transferência. No caso de responsabilidade por substituição, a mudança do momento em que há o recolhimento. Ele pode ser antes ou depois, mas por uma questão de eleição legal, se muda o momento para que se concentre somente em um momento da etapa do recolhimento do tributo. Pode ser antes, pode ser depois, como eu já tinha dito. Já por transferência, há uma mudança por uma questão legal. A lei, ela traz, ela elenca essa forma de transferência. Ela pode ser de três formas, tá? Ou por responsabilidade solidária, ou por responsabilidade por sucessão, ou por responsabilidade por terceiro. A primeira forma, que é a responsabilidade solidária, é o que se começou a se discutir se o marketplace também ele é responsável solidário pelo recolhimento do tributo, no caso de não recolhimento por aquele que comete o fato gerador. Dito isso, então a gente passa a atribuir assim, o que seria essa responsabilidade solidária. Você tem, ele traz duas formas. A responsabilidade solidária natural, que é aquela responsabilidade em que os dois contribuintes eles são ligados ao fato gerador, está prevista lá no 124, inciso 1, tá? Os dois eles têm uma ligação, seja direta ou indireta, com o fato gerador, ou a solidariedade legal, que é quando a lei ela atribui a responsabilidade que um terceiro ele tem que garantir o recolhimento daquele tributo. E aí que se começa a se pensar nessa solidariedade legal para os marketplaces. Ela está prevista lá no 124.2, ali, combinado com o 128 do CPN. E aí que se traz alguns questionamentos. O primeiro questionamento é qual o instrumento legal para se atribuir a sugestão passiva do marketplace? Poderia ser meramente uma lei ordinária estadual atribuir essa responsabilidade para os marketplaces? Ou deveria ser somente por meio de uma lei complementar, como a Lei Candir, ou teria que estar previsto expressamente no CTN? E ainda se pergunta, tá? E há alguma limitação da extensão dessa responsabilidade? Será que teria somente quando há um fato ilícito ou meramente o não recolhimento do tributo por um mercadista, um contribuinte que cometeu fato gerador já poderia responsabilizar o terceiro? E aí, se pensando nesse ponto,
e eu já tinha comentado com o professor antes da nossa apresentação hoje, teve essa ADI julgada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que basicamente o Rio de Janeiro ele editou uma lei estadual atribuindo a responsabilidade para as empresas, para as plataformas de marketplace, como responsáveis solidárias pelo recolhimento do tributo. Em razão disso, um deputado estadual entrou com uma ADI como legitimado, discutindo esses pontos. Basicamente, ele impugnou, dizendo: olha, não poderia uma lei ordinária estadual ir além do que está previsto numa lei complementar, que é a Lei Candir, ou no CTN. E isso acaba violando a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, que reproduz norma da Constituição Federal, que estabelece que a sujeição passiva tem que estar prevista em lei complementar. E a questão que se discute é que acabou que o órgão especial do Rio de Janeiro entendeu que essa atribuição ela é constitucional, do ponto de vista da Constituição Estadual. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro trouxe esses três argumentos, mas em linhas gerais, basicamente, eles disseram que, olha, atribuir a responsabilidade solidária a uma empresa por meio de lei ordinária estadual não viola a lei complementar. Não viola porque estaria de acordo, a lei complementar estabelece regras gerais e a lei ordinária estadual poderia ir estabelecendo regras especiais, desde que não fosse além, e nesse caso não foi além, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí eles concluíram que estaria de acordo com o artigo 128 do CTN. E aí o que eu trago, assim, você deve conhecer esse professor aqui, ele é daqui do Rio Grande do Sul, bastante conhecido, um jurista muito conhecido, mas, assim, eu usei ele como cobaia justamente porque, imagine só, o Rio de Janeiro disse: não, olha, tu pode estabelecer, segundo o órgão especial do Rio de Janeiro, é constitucional estabelecer por meio de lei ordinária, que seja responsável aquele que é o mero intermediário, aquele que é a feira, aquele que é o shopping center, vamos dizer assim, fazendo uma analogia para a gente ver bem fisicamente como a gente age. Imagina só, lá no Instagram, esse professor ele acaba produzindo muita atividade intelectual. E vamos imaginar que a partir de um determinado momento ele abra sua empresa ali, né? Ele tem um grande faturamento, então ele deve ser no mínimo uma empresa de lucro presumido, né? Mas ele acabe vendendo livros, acabe vendendo produtos de forma direta para os seus consumidores, para os seus alunos, enfim, para aquele que assiste e segue ele nas redes sociais. Imagina só, o Instagram passaria também a ser responsável tributário pelo recolhimento em caso desse contribuinte não recolher. E do mais além, passando no WhatsApp, no Facebook, hoje mesmo a minha esposa ela está participando de um grupo aqui no bairro que junta mercados de médio e pequeno porte, são regionais, e eles publicam ali promoções ali naquele grupo. Aquele grupo serve para isso, para publicar promoções. Aí tem um número, tu liga, aí faz contato direto e aí faz a compra, seja por Pix, ou então eles, no momento da entrega, tu pode passar o cartão de crédito, mas o fato é, eles usam como veículo de divulgação e de compra e venda grupos de WhatsApp, também tem grupos de Facebook. Nesse caso, teria como também responsabilizar solidariamente o WhatsApp, Facebook, ou até mesmo outras plataformas que só se utilize como meio de divulgação? O LinkedIn também é um meio de que muita gente se publica e se faz essa intermediação de compra e venda, e também é só um mero intermediário, alguém que expõe ali a compra e a venda de mercadoria, de produtos, também poderia, no caso de fazer essa venda direta da P2P, ser responsabilizados solidariamente. Então, são pontos que se tira a partir de uma ideia de uma constitucionalidade do marketplace que meramente faz a intermediação daquela compra e venda entre o contribuinte, né, entre aquele que é o fornecedor e aquele que é o consumidor. E aí, poderia ser responsabilizado
solidariamente pelo não recolhimento daquele que seria o responsável. Isso eu trago também, e aí se pensando numa evolução tecnológica de mercado, de varejo, também para as redes sociais, tá? Em termos gerais, seria isso que eu trago de apresentação, bem objetivo, para que a gente possa debater, justamente porque eu já trouxe aquelas duas questões e agora eu trago essa terceira para a gente discutir bem brevemente o que vocês acham sobre essa nova forma de comércio, essa nova forma de responsabilização da tributação. Muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação. Pontualmente aí no tempo que nós havíamos combinado, né, para poder possibilitar aqui o debate. E eu acho que a gente consegue aqui deixar todo mundo na mesma página, né? Esse é o objetivo do nosso do nosso grupo, ter uma apresentação inicial para dar os contornos da questão. E eu acho que o Marcelo foi muito feliz ali em pontuar o problema, e agora a gente vai para o debate. Eu acrescentaria aqui, só para a gente poder discutir, a seguinte problemática. A tributação, para que ela seja concretizada e seja também fiscalizada, depende, depende do compromisso do contribuinte, certo? O contribuinte tem que estar em conformidade ou em compliance. Então, num cenário ideal, os contribuintes todos cumpririam a lei e não haveria sequer necessidade de ter um agente fiscalizador. Só que a realidade não é essa. A realidade não é essa. A gente sabe muito bem que é uma dificuldade em todos os lugares do mundo. Isso não é um problema só do Brasil. Qualquer lugar do mundo há uma dificuldade, um- uma, vamos lá, é quase que intuitivo, do homem, do ser humano, buscar alternativas à tributação e, eventualmente, não fazer o recolhimento adequado. E aí, as legislações do mundo inteiro tratam, e aí esse é o ponto, de criar mecanismos para assegurar que o tributo seja pago. Então, é disso que a gente está falando. A gente não está falando do pagamento do tributo, do quanto que deve ser recolhido, do quanto deve ser pago. A gente está falando em um backup, uma redundância, uma segunda garantia de que o tributo vai ser pago por alguém. É disso que a gente está falando. E aí, a legislação tributária brasileira, que é de 66, ela traz aqueles dispositivos que o Marcelo mencionou na sua apresentação. Então, ela tem lá a figura, tecnicamente falando, do responsável tributário. Então, o responsável tributário é alguém que não é o contribuinte, que por imposição legal ele vai lá e faz o cálculo, o recolhimento em nome do contribuinte. E aí a gente tem várias espécies, várias formas de responsáveis vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. E aqui vem um pequeno dissenso entre alguém que eu admiro muito, que é o professor Leandro Paulsen. Inclusive, ele esteve na universidade agora há pouco tempo, no grupo na Liga Acadêmica de Direito Tributário. O pessoal, os acadêmicos, têm encontros semanais. Eu acho que o primeiro, o segundo encontro foi o professor Leandro Paulsen, depois o terceiro fui eu. E nesse encontro ele falou sobre o trabalho dele, que é o princípio da capacidade colaborativa. Ele escreveu sobre esse tema e eu escrevi sobre a colaboração no direito tributário. Então parece que nós dois estamos falando da mesma coisa. Ele fala numa perspectiva mais abrangente e eu falo numa perspectiva mais restritiva. Então ele entende que essa capacidade ou esse dever de colaboração é mais amplo, eu entendo que ele é mais restrito. E aí está o ponto da discussão. Ele não foi, eu não conheço a posição do professor Leandro Paulsen sobre o marketplace em específico, mas conhecendo a obra dele, eu arriscaria dizer que ele é favorável à responsabilização,
Se ele fosse chamado a decidir, imagino, eu pressuponho que ele fosse se posicionar favorável. Eu, numa outra perspectiva, já adianto a minha posição, que eu sou desfavorável. É uma posição restritiva e não admito a responsabilização do marketplace. Então, dito isso, e antes de explicar o porquê da nossa divergência, eu queria ver se os colegas presentes, alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma crítica, tecer alguma consideração sobre o tema. Acho que todo mundo quer ouvir os senhores. A gente quer realmente saber, já que o senhor é o que mais estuda isso daí. Pietro, eu vou falar, obviamente, né? Mas eu gostaria também de ouvir vocês. Vocês são membros aqui do grupo e é interessante ouvir os pontos de vista daqueles que estão aqui presentes. Mas, então, dando aqui a minha contribuição, e obviamente, né, o Marciano já sinalizou que houve um julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas ainda não há um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. E se nós formos pegar essa linha de raciocínio, é, a tendência do Supremo é reconhecer a necessidade de uma norma geral que tem que ser veiculada por lei complementar. E essa lei complementar, essa norma geral hoje é o nosso Código Tributário Nacional, e ela não trata disso. Ela não trata do marketplace. Então, essa seria talvez uma solução do Supremo, alinhado com os precedentes que ele tem lançado tradicionalmente, né? Não que a gente possa chamar de uma corte muito confiável do ponto de vista de consistência, mas ao menos nesse aspecto ali de necessidade de lei complementar, o Supremo nunca fugiu dessa linha. Ele sempre disse: se a Constituição impõe uma norma complementar e não foi feito, não pode. E esse é o caso. Não tem norma dizendo que marketplace. Porque, assim, é importante entender o seguinte, e eu ressalto aqui aos amigos: na sistemática que nós temos hoje, em que nós temos um tributo sobre serviço e um tributo sobre venda de produtos, mercadorias, o marketplace, ele não vende mercadorias. A Amazon, ela não vende produtos. A Magalu, Magazine Luiza, Ponto Frio não vende produtos. O que o marketplace vende? Ele vende intermediação. Então ele coloca lá o vendedor e o comprador, e eles é que precisam entabular a relação que vai exigir o recolhimento de tributos. Então, esse é o primeiro ponto. O marketplace não vende nada. Qual é a proposta do marketplace? É oferecer um espaço, uma vitrine, para que o vendedor venda. Tá? Então, esse é o ponto. Então, o marketplace ele não é nem contribuinte de ICMS, via de regra, salvo se nós tivermos ali, e tem alguns marketplaces que, além de viabilizar a venda, ele próprio é o vendedor. Aí é outra situação, é outra história. Mas na maior parte dos casos, e o Marcelo trouxe aqui o exemplo do Instagram, do Facebook, que são gigantes marketplaces, o Google, eles não vendem um único item, não vendem produtos. Eles só disponibilizam a vitrine. É a vitrine onde as pessoas vão lá, vão circular e eventualmente vão adquirir algo. Então, ele sequer é contribuinte desse tributo. Tá? Então, impor a ele o ônus de ter que recolher um tributo do qual ele não é contribuinte é impor um ônus que ele sequer está capacitado para fazer. É muito difícil, meus amigos, é muito complexo recolher ICMS. É preciso entender isso. Hoje no Brasil é extremamente complexo. Alguém que montou um site e hospeda vendedores tem que ter um nível de conhecimento. Se eu quero vender para todo o Brasil e eventualmente vender para o exterior,
é um nível muito mais sofisticado de conhecimento e expertise jurídica. Então, assim, impor a este cidadão, essa empresa, esse CNPJ, o dever de conhecer a legislação do ICMS é um dever demasiadamente exagerado. E aí, obviamente, que eu estou falando no aspecto da inconstitucionalidade material da imposição. O, o caso do Rio de Janeiro foi pela via formal, né? Você não fez lei complementar, você fez na forma errada. Deveria ter sido feita uma lei complementar para depois instituir a responsabilidade. Esse é o aspecto formal. Eu vou além. Além do formal, eu diria que tem um problema material. É demasiadamente oneroso tu impor um contribuinte que não conhece. A mesma coisa que eu estabelecer aqui, imagine o seguinte: o IOF é um tributo que incide sobre crédito, câmbio, seguro, valores imobiliários e ouro. Eu aqui impor que o Pietro, que é um estudante de direito, que ele recolhe o IOF sobre o câmbio das operações que ele faz com cartão de crédito no exterior. Ele tem condições de conhecer esses detalhamentos, esse nível de conhecimento? Não, não tem, ainda que seja estudante de direito, e mesmo os bacharéis formados não têm condições de a quem a legislação impõe e impõe de forma correta. A instituição financeira que intermedia a operação de câmbio. Nada mais razoável. Ela tem mais condições de saber e fazer a apuração do que o Pietro, do que o Maceno, do que o Ederson. Quando se impõe ao marketplace o conhecimento de algo que não lhe é afeto, que não é da sua expertise, a meu juízo se está violando aí o que o professor Leandro Paulsen chama de capacidade colaborativa, e que eu acho foi uma grande sacada dele, ele que inventou essa ideia de uma medição, uma mensuração da capacidade que o responsável tem de colaborar. Em alguns casos ela é compatível e nesse caso me parece incompatível. Diga, Pietro. Obrigado, professor. Enquanto o senhor falava, eu estava aqui pesquisando, assim, saí aqui de 21 de agosto de 2023, né, agosto, tem da FCR Law, é um site de advogados, em que ele explica aqui que o marketplace, em caso de produto importado, poderá ser o responsável por pagar o imposto para a Receita em vez do importador pessoa física. Pelo texto da PEC, da reforma tributária que a gente estudou semestre passado, o marketplace não teria que pagar apenas se o contribuinte deixar de recolher. A cobrança pode ser direcionada diretamente para ele. O marketplace ele é um serviço, dá para categorizar ele como um serviço, né, professor? Tipo, ele é um meio, então incidiria o ISS. A questão é se incide o ICMS, seria isso, né? Não, não é se incide, é se ao não recolher, eu vendi um computador para o Pietro. O Ederson vende para o Pietro. Só que eu vendi no Facebook. E aí eu não recolhi o ICMS nessa operação. O Facebook pode ser responsabilizado e ter que pagar o ICMS da minha venda para o Pietro. É disso que a gente está falando. O ICMS, o marketplace, ele é um meio de realizar negociações. Se a gente fosse, se a gente fosse trazer para um material, daria para dizer que é tipo, se duas pessoas acordarem uma venda numa cafeteria, a cafeteria teria que pagar. Se um dos coisas não recolhesse, daí seria responsabilizada a cafeteria. E parece que se a gente for trazer para o lado material, seria meio estranho, já que o marketplace seria só um meio de negociação, ele não tem nada a ver diretamente com quem está fazendo as negociações. Ele só está facilitando. Seria isso?
O teu exemplo, eu acho que eu não consegui entender a- o paralelo, mas a ideia da nossa discussão hoje é impor ao ambiente de trocas, a, fazendo, talvez eu consiga trazer um exemplo, se era essa a ideia que tu queria fazer de comparação. Seria o mesmo que obrigar o Iguatemi ou shopping barra a recolher o imposto da loja que vendeu produtos e não recolheu o imposto. Então, numa linguagem assim, não 4.0, seria impor ao shopping a responsabilidade pelo pagamento do ICMS das lojas que estão dentro do shopping. E o shopping, todo mundo sabe que não vende nada. O, Ele é um local para Ele é um isso. espaço, ele cede, ele loca espaços, ele cobra locação, tem um arranjo lá contratual para hospedar uma loja, e nesse arranjo contratual, o shopping ele dá o espaço, ele dá condições, ele oferece toda a infraestrutura, mas ele não é o vendedor dos produtos que estão lá expostos. Quem é o vendedor é o estabelecimento que está ali. Trazendo para a linguagem 4.0, a gente estaria falando aqui de grandes marketplaces, grandes espaços de venda, que, da mesma forma, não são os vendedores, eles são a vitrine, o espaço para venda. Sim. Eu acho que usando um exemplo tipo de trazer do 4.0 para um exemplo mais material, fica mais fácil de entender. Porque se começar a ter essa responsabilidade para cima dos marketplaces, pode abrir procedência para, por exemplo, o shopping também começar a se responsabilizar, ou outros lugares materiais de transações começarem a se responsabilizar por isso. E seria uma coisa meio estranha de se imaginar. Não é que, veja só, né, Pietro, é, o, abrir o precedente, vamos lá, pode ser que esse caso abra os olhos, mas veja, a gente convive com shopping center, espaços de compra, outlets no Brasil há, sei lá, 40 anos. Então, há 40 anos a gente tem isso e eu não conheço legislação no Brasil que imponha, nesses 40 anos, obrigações. Isso quer dizer que não existe sonegação no shopping center? Claro que tem. É óbvio que existe problemas de fiscalização e recolhimento dos tributos no ambiente do shopping center. Mas é obrigação, é dever do fisco zelar para que esses recolhimentos ocorram nesses espaços. Será que no marketplace essa dificuldade para fiscalizar é maior, é menor, é igual? E isso autorizaria ter um tratamento diferenciado no ambiente virtual? Essa é a questão. E me parece que as dificuldades que o fisco alega são muito parecidas com as que nós temos hoje. Então, se existe uma loja no shopping aqui em Porto Alegre que não está recolhendo ICMS, se não, alguém não está fiscalizando lá, e isso é uma dificuldade contingente de servidores, não vai mudar nada no 4.0, né, no virtual. O problema é servidor, não o ambiente de fiscalização. Então, são problemas distintos, né? São problemas distintos que me parece que não é o caminho. O que embaraça e dificulta, sim, e aí eu acho que o Marciano falou também, o Pietro falou na importação, né? Vamos lá, mais o ingrediente, importação não é só o ICMS, tem imposto de importação, o IPI, PIS e COFINS e o ICMS importação, além do ICMS próprio. Então a gente já está botando para o marketplace 5 outros tributos, que envolve um nível ainda mais sofisticado de conhecimento para o marketplace zelar, cuidar, enfim,
e fazer a conformidade tributária. É óbvio que isso dificulta muito, se a nossa ideia é incentivar o aumento das vendas, estimular o crescimento do comércio eletrônico. Isso é um óbice, sem dúvida alguma. Eu E gostaria de até ouvir pegando só um parênteses bem rápido, professor. Imagina o custo de compliance que essas empresas de marketplace vão passar a ter só para poder controlar se realmente aquele usuário, o empresário realmente está recolhendo. Imagina o custo que eles passariam a ter. Isso inviabiliza totalmente o crescimento da atividade, né? Claro, claro. E eu acho assim, é um custo que não tem que ser suportado pelo marketplace. Agora, uma outra discussão seria, ele pode oferecer acesso a dados e informações, ser perguntado, ser exigido pela autoridade que está fiscalizando. Essa é uma outra discussão. Aí a minha inclinação seria de oferecer essa ideia de parceria. O marketplace ser perguntado, olha, o professor Ederson, quando vende lá, ele está recolhendo tributos, quais foram as vendas que ele fez no mês? E aí o marketplace traz o relatório e entrega para o fisco. Bom, aí me parece que eu não veria óbice algum. O fisco tem essa prerrogativa, esse poder de polícia. Agora, estabelecer como padrão a responsabilidade por um marketplace, isso me parece bem contraproducente. Eu queria ouvir aqui o Elias, que está com a mão levantada. Por favor, Elias. Olá, bom dia, Bom professor. dia. Compartilho da mesma posição que o professor. Excelente explicação também e tema. Uma coisa importante também, do ponto de vista prático, é que o ICMS é um imposto não cumulativo. Então, se fosse atribuir essa responsabilização para o marketplace, como seria a questão dos créditos do ICMS? Então, isso dificulta bastante também, porque geralmente é o último lá, né, da cadeia, que vai vender para o cliente final. E toda essa operação aí, todo o meio da cadeia, os créditos, como ficam. Então, é de difícil operacionalização essa questão. E também, eu acredito que não cabe ao Estado passar uma responsabilidade que é sua para o contribuinte. Então, o ônus de fiscalizar, em tese, é do Estado, e ele não pode, a pretexto de ter uma eficiência arrecadatória, repassar isso e, inclusive, repassando os custos, porque os custos passam a ser do marketplace, por exemplo. Exato, exato. O Elias trouxe um ponto extremamente importante, porque quando a gente fala que o marketplace não é contribuinte, a gente está falando, em alguma medida, disso que o Elias comentou. O contribuinte, na sistemática do ICMS, ele tem direito a crédito do que ele compra e débito do que ele vende, de modo que é um imposto sobre valor agregado, da diferença. O que o contribuinte de ICMS paga é só o pedacinho da sua etapa. Ele comprou por 100, vendeu por 110, então ele tem que tributar o valor agregado. Se eu boto a responsabilidade para quem não é contribuinte, ele não tem crédito, porque ele não comprou nada. E ele vai ter só o débito da venda. Então, na verdade, ele vai ter um ônus maior do que qualquer contribuinte. Percebam a gravidade da imputação, mas é óbvio que as legislações que já foram editadas, elas colocam não como o dever de recolher de forma ordinária, rotineira, né? Mas assim, é como um anteparo, como um backup. Se o contribuinte não o fizer, está responsabilizado o marketplace. E daí seria, digamos, fazendo o advogado do diabo aqui, o fisco diria: olha, mas você não tem que recolher todos os dias. É só quando o contribuinte não fizer, eu posso cobrar de você. Então, não seria assim um ônus reiterado para todos os casos, mas sim naquelas operações em que não houvesse o recolhimento. Mas, igualmente, a gente colocaria aqui para este marketplace
uma condição de contribuinte em pior situação, né? Em pior condição, como bem pontuou aqui o Elias. Luiz Arthur, por favor, gostaria de te ouvir. Bom dia, professor. Bom dia aos Bom dia. colegas. Uma pergunta, né? Os colegas estavam, de uma forma muito coerente, fazendo uma analogia com o shopping center. Mas me parece que existe uma diferença em relação ao marketplace, em relação aos shopping centers, que é a questão do faturamento. No shopping center, eles alugam espaço. Mas em alguns sites de marketplace, o faturamento, salvo engano, acaba sendo pelo próprio marketplace. Por exemplo, a Amazon. Você compra de alguém que anuncia na Amazon, mas quem faz o faturamento, o controle da cobrança e a própria emissão de nota fiscal acaba sendo a Amazon. Qual a repercussão disso nessa discussão? Legal, legal. Boa colocação, Luiz. Boa colocação. Ah, alguns, vamos lá, é Tem duas importante. formas, né, professor, de pagamentos, né? Uma é por direta, que é a forma como o Luiz Arthur trouxe, e a outra é que é feito pagamento direto e depois daí acaba que o marketplace cobra, né? Ou, no caso das plataformas digitais, não há essa cobrança, assim. Então, são duas formas diferentes. Mas desculpa interromper, professor, pode continuar. Não, mas eu acho que foi boa a tua explicação. Existem essas duas situações, tá? Uma é a plataforma, ela divide na origem, e outra ela fatura e depois passa. Então, ela faturaria na premissa que o Luiz colocou, né? Ela faturaria e depois passaria a parte. Então, assim, mas assim, eu diria que talvez, tô arriscando assim, sem conhecer todos os marketplaces. Eu arrisco a dizer que a maioria, se não todos, fazem no primeiro formato, por razões tributárias óbvias. Se eu faturo a venda toda, eu tenho que tributar 100%. Então, não é só o ICMS que a gente está falando aqui, a gente está falando de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, todos os tributos que incidem sobre as vendas. Então, o que para o usuário, e aí talvez seja a premissa que o Luiz está partindo, né? Enquanto usuário, enquanto consumidor, você normalmente vai lá e digita, tá na página, o logo, né? Então, para o usuário, dá a impressão de que eu estou comprando na Amazon, estou comprando no Magalu, no Ponto Frio, enfim, tá lá o logo, então é a página dele. E E, e mais que isso, se me permite, quando você olha a fatura do cartão de crédito, na fatura do cartão de crédito está lá Amazon. Mesmo que você tenha comprado de alguém que vendeu através da Amazon, mas no cartão de crédito sai como Amazon. E aí eu realmente fico em dúvida, como é que esse quebra-cabeça se encaixa? Uhum. e aí o que normalmente ocorre, e isso já com a solução de consulta da Receita, né? A Receita, quando questionada sobre isso, ela exarou uma solução de consulta dizendo que normalmente totalmente legal fazer o chamado split payment, que é dividir o pagamento e o que compete a cada um, sob pena dessas plataformas acabarem sendo oneradas sobre uma capacidade econômica, uma capacidade contributiva que eles não possuem. O mesmo vale para aplicativos de transporte, compras de comida pela internet. Quando a gente compra lá naquele aplicativo famoso, o aplicativo ele vende espaço. O espaço, né? Quem está ganhando com a comida é o restaurante. E a gente coloca ali os dados, sai o nome, né? Como o Luiz falou, aparece no cartão de crédito, mas na origem já é separado, para que ele ofereça a tributação, o aplicativo, só a comissão, e o restaurante ele ofereça a tributação só a comida, para separar exatamente o que é intermediação e o que é comida.
o usuário, para nós aqui, consumidores, aparece uma coisa só, mas é uma conveniência empresarial. Isso fica bem identificado e documentado para as autoridades fiscalizarem, né? Então, o Luiz traz um tema assim que, por se beneficiar, por ter essa vantagem, não, 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 não sei se é isso, né? Eu não quero colocar palavras na tua boca, mas por o marketplace ter essa vantagem, né, de ter esse prestígio, essa confiança que o consumidor deposita nele, ele não teria, de outro lado, também uma responsabilidade? Não sei se é essa a provocação que o Luiz nos traz aqui. No âmbito do direito do consumidor, essa é uma discussão muito forte. Para o consumidor, para a legislação consumerista, olha, azar, né? Não me interessa. Você comprou na Amazon ou comprou no vendedor Y, o consumidor tem que ser protegido. E se ele puder, ele pode reclamar de quem ele bem entender, marketplace ou vendedor. Então, existe essa lógica protetiva ao consumidor, e isso é uma discussão bem interessante. Como eu não sou do direito do consumidor e não me considero em condições de estabelecer o debate sobre a responsabilidade ou não, corresponsabilidade da cadeia produtiva, me parece que aqui a gente não, não sei, eu não saberia, eu não me sentiria assim convicto de que houve uma vantagem extraída do marketplace, e por essa vantagem ele teria esse vínculo com o Estado, esse comprometimento com o Estado. Me parece que ele tem uma vantagem que é mensurada pela comissão que ele extrai. Essa é a vantagem do marketplace. É dali que ele tira a sua receita, é dali que ele tira seu faturamento. 75%, mais ou menos, é a média, né, do que eles têm estabelecido. 80%, 75% é do vendedor, 10, 20, 15, 25% é do marketplace. Então, nessa proporção, não me parece que esteja justificado, em razão dessa fatia, dessa comissão, a responsabilidade do marketplace. Mas é interessante essa perspectiva que o Luiz nos traz aqui, na medida em que é inegável que essas plataformas elas ganham a confiança do consumidor, né? Então, o sujeito vai numa plataforma reconhecida, com grande nome, e aquilo inspira confiança. Imagina que é um ambiente seguro, é um ambiente que é cumpridor de todas as regras, e o consumidor não imagina que ali tenha um sonegador. E pode ter um estabelecimento que não recolhe imposto. E aí, isso não seria uma razão para atribuir a esse espaço a responsabilidade? É uma discussão interessante aqui que o Luiz nos traz. Verdade. Não sei se o Maceno, qual é a tua opinião? É o Maceno que é o É, apresentador hoje. não, essa questão que o Luiz trouxe é bem relevante, que é justamente um dos argumentos que foi trazido na DI para defender a constitucionalidade da lei. Ah, o que que se discutiu, né? Olha, quando tu faz o pagamento, mas tu já faz o desconto já da sua parte. Então já se tornava, por esse ganho, por essa vantagem, já se tornava responsável numa eventualidade de não recolhimento do tributo. A questão é, tá, ele desconta ali a comissão, mas ele também estaria autorizado a descontar já o reter e o ICMS na hora que entrou. São questões assim que se traz para se defender. Além disso, do ponto de vista formal, o professor trabalhou bastante na questão material, mas do ponto de vista formal, já teve julgado por ADI, né, a ADI 6284, que o Supremo diz, olha, não pode, por uma lei ordinária estadual, fixar responsabilidade tributária para terceiros. Não pode, já foi julgado pelo Supremo.
E mesmo assim, o tribunal entendeu que, o Tribunal do Rio de Janeiro, no caso, em sessão, órgão especial, disse, não, é constitucional. Então, assim, é relevante, realmente, é bem importante o que tu traz, Luiz, mas eu também tenho uma declinação em entender que não atrairia a responsabilidade solidária só pelo mero fato de ele ter poder aí, ter oportunidade de já poder descontar a sua comissão, né? Até porque vai ser tributado sobre aquilo dali, que é a atividade econômica dele, né? O, é, 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 assim, a gente, para quem não conhece o calvário que é recolher ICMS, pode parecer assim, poxa, mas se tu já está descontando a comissão, o que que custa botar só mais uma fórmula ali no programinha e reter o ICMS? Se fosse só isso, a gente nem estaria discutindo aqui. Eu diria que não tem por que o marketplace se negar a fazer isso, né? Separar uma fração da venda, que é uma fórmula matemática muito singela. Então, nesta medida, se fosse isso, eu diria que há capacidade colaborativa do marketplace e não tem um ônus muito grande para esse marketplace. Mas não é isso. É, só para começar a discussão, o ICMS é um imposto que se calcula por dentro. Então, não é botar o preço de venda mais a alíquota. É o preço de venda, o imposto e a alíquota. Aqui já começou a complicar. E esse cálculo não pode repercutir nos outros que são calculados por fora. E eu tenho a apropriação de crédito, reconhecimento de crédito, para quem gera os créditos, como o Elias colocou, é para o marketplace, é para a plataforma de vendas, como é que eu faço transferência? Já começa a complicar, vejam. Não é simplesmente fazer o recolhimento. Cada estado da federação tem uma alíquota. Quando é uma venda interestadual, tem o DIFAL, que é um pedaço na origem, um pedaço no destino. Tem ICMS-ST em alguns estados, outros não tem. Então, veja, eu coloquei aí 4 probleminhas, que não são probleminhas, são problemões gigantescos para viabilizar a retenção. Se nós estivéssemos falando de uma retenção, retém 17% de cada venda. Então, está resolvido. É essa alíquota em todo o Brasil, é esse o cálculo. Não tem por que o marketplace não fazer, mas no Brasil não é isso. É muito mais complexo do que isso. E aí a nossa resistência aqui de admitir essa responsabilidade para o marketplace no sistema vigente. Como eu falei no início, né, antes da apresentação do Maceno, com o IVA nacional, isso tudo pode mudar. A ideia é ter alíquotas, poucas alíquotas, a ideia de uma alíquota única nacional, no Brasil todo, e o recolhimento todo no destino, de modo que vai estar tudo uniformizado. Não interessa se eu estou vendendo disco, vinil, CD, download, se eu estou vendendo guarda-chuva ou biscoito, eu vou tributar igual. Aí é um outro regime, é uma outra discussão, que talvez isso fique bastante mitigado. Mas hoje eu não vejo como a gente ultrapassar a dificuldade que nós temos no sistema vigente. Diga, Luiz, por favor. A outra pergunta é se eu tenho um vendedor, um produtor nacional brasileiro, que vende para um consumidor final brasileiro, mas através de uma plataforma de marketplace estrangeira. Como ficaria esse nó tributário? Interessantíssimo. E isso olha, se a gente pudesse começar o nosso encontro com essa pergunta, eu acho que daria um encontro do grupo só sobre isso. O que o Luiz está colocando é talvez assim o mote do nosso semestre inteiro. Tu colocou aqui uma situação muito, muito, muito prosaica, muito normal. Vejam, eu posso ser um produtor, um vendedor de algo regional, assim, eu estou vendendo erva mate, mas eu escolhi a plataforma que está hospedada em Hong Kong. Sei lá por quê. Pode ser que seja um canhão de vendas. Como é que fica isso? A gente tem aqui problemas de tributação nacional, as regras nacionais,
tem um problema de tributação internacional e tem o arranjo contratual entre essa triangulação. Isso, Luiz, é o problema que a gente está vivendo, vai começar cada vez mais a ser natural. Esse tipo de... Vejam, o que o Luiz falou agora, esse exemplo que ele traz, há alguns anos atrás era, isso é sofisticação. Você está falando de uma operação internacional, isso são só mega corporações que fazem. Não, eu dei o exemplo aqui de um vendedor de erva mate de Venâncio Aires, que vende erva mate para alguém em Porto Alegre, mas que está usando um marketplace sediado num outro país do mundo. E isso é um tremendo desafio. O que eu colocaria, assim, Luiz, dentro da mesma coerência e lógica do que a gente defendeu até aqui, né? O vendedor, e esse vendedor está sediado no Brasil, no teu exemplo, ele tem que cumprir toda a legislação brasileira. Então, recolher todos os tributos sobre as vendas do Brasil. O intermediador dessa empresa que está no exterior, ele tem tão e exclusivamente fazer o recolhimento dos tributos do seu país. Nenhum centavo para o Brasil. Agora, obviamente que isso que eu estou colocando está sujeito a todo tipo de crítica, chuvas e trovadas, porque haverá quem entenda que esta operação, essa transação, ainda que intermediada por uma plataforma estrangeira, as duas pontas se deram dentro do território nacional e, portanto, essa receita deve ser oferecida à tributação no Brasil. O Brasil tem um regime de tributação da renda um pouco maluco e diferente deste, que não é a fonte, e sim tributação em base universal a partir da ideia de contribuinte. Esse não é um contribuinte brasileiro. Se fosse, vamos lá, vamos imaginar uma multinacional brasileira, vamos imaginar que a Magalu tenha transferido a sua sede para Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal. A Magalu, se fosse essa plataforma que agora está com sede em BVI, ela teria que tributar no Brasil. A minha resposta seria sim, porque a lógica da tributação da renda no Brasil é essa, de tributação em bases universais. Não interessa onde é que tu está. Brasileiro ou empresa brasileira pode ficar sede onde você quiser, fixar a sede. Mas o recolhimento vai ter que ser feito no Brasil. No teu exemplo, né, se eu bem compreendi o teu exemplo, era de uma empresa estrangeira, sediada no estrangeiro, que nunca teve nenhuma operação, atividade no Brasil. E simplesmente ofereceu a infraestrutura, que também está no exterior, para que possa ser feita a venda das duas pontas aqui no Brasil. Aí essa intermediação me parece que é uma receita completamente estranha à tributação brasileira. Mas, de novo, né, a gente está falando aqui em terreno arenoso, movediço. Como é uma questão nova, né, atual, provavelmente aí a gente tenha muita discussão pela frente. E pensando nessa ideia, né, se evoluísse o conceito de responsabilidade solidária do marketplace, a gente teria uma situação ainda mais esdrúxula que se tentaria atribuir uma responsabilidade solidária sobre uma empresa que sequer está sujeita à tributação brasileira. E aí, Me parece que não. além de esdrúxula, e eu concordo com a tua afirmação, né, além de esdrúxula, ela é inócua. Pode fazer o que tu quiser. Diz assim, ó, você vai ter pena de morte, pena capital, se você não recolher. Muito bem, eu sou um chinesinho, estou aqui na China, não vou cumprir. E não cumprindo, o que você vai fazer? Vai mandar um emissário do Brasil recolher e me trazer para cumprir um... Não, eu estou pensando assim, também levando ao nível máximo da nossa argumentação aqui, imaginando que fosse possível a pena capital. Mas pode colocar qualquer penalização, qualquer sanção pelo descumprimento. Ela não teria sentido prático, né? A gente não conseguiria implementar. Agora, é uma empresa que tem. É o mesmo exemplo, Luiz, a gente está falando de algo hipotético, né? Mas vamos trazer para algo que está para ser aprovado agora. Talvez essa semana aprovem.
que é a tributação das casas de aposta, dos jogos online. O governo está contando com 30 bilhões de arrecadação. Eu não sei de onde que tiraram. Todas essas casas de jogos e apostas estão sediadas em paraísos fiscais. E aí o governo acredita que impondo a tributação e exigindo dessas casas de apostas, elas saiam do paraíso fiscal, se instalem no Brasil e comecem a recolher os impostos no Brasil. Chance de 0 a 10 disso acontecer. Qual É é? zero, né? Nenhuma, né? Nenhuma, nenhuma. O camarada está lá no lugar em que não tem tributação alguma. Aí o Brasil introduziu uma tributação e ele vai sair do menos oneroso para o mais oneroso. Por Seria, si- seria talvez um pouco mais pé no chão tributar a remessa de dinheiro para esses sites como uma remessa ao exterior. Bom, aí a gente está entrando numa outra discussão. Aqueles pagamentos feitos via cartão de crédito, né? Então, isso deveria ser tributado. Então, a tributação é no consumidor da aposta, o que fez a aposta, que é diferente da proposta que o governo encaminhou. O governo encaminhou um projeto de lei que está lá no Congresso e vai ser aprovado, muito provavelmente, que tributa o rendimento da casa, né? A receita recebida. O que tu está sugerindo é muito mais pé no chão, né? Então, eu, apostador em Porto Alegre, paguei R$ 100 na saída, quando esse dinheiro for, ele tem que ser tributado. Bom, aí é uma outra discussão, que não foi o projeto encaminhado. Então, assim, é meio que tu colocou, é meio esdrúxulo imaginar que essa imposição seja aceita, acolhida por este operador estrangeiro, né? Bueno, gente, já nos avançamos 10 minutos além do nosso horário. Eu sempre digo para a gente manter a pontualidade para começar, assim como para terminar. E hoje a gente teve uma discussão interessantíssima. Esse tema aí é mega importante, porque se a gente vai ver o volume das vendas por e-commerce, né, é algo assustador, assim, em termos de crescimento das vendas online. Isso gera uma economia tremenda, porque imagina você tirar o elemento territorial, né, a limitação geográfica, que era uma barreira, como é que um vendedor, qual era o caminho para ele poder vender em todo o Brasil, né? Ele teria que ter representantes comerciais ou filiais em cada unidade da federação para vender no passado. Hoje não precisa nada disso, né? Basta tu ter uma pessoa jurídica em qualquer lugar do Brasil que você vende para todo o Brasil por meio das plataformas e do e-commerce. No entanto, a gente precisa, e esse é sempre o nosso olhar aqui no nosso grupo, né? Como é que a gente dosa a tributação que deve existir, e isso está fora de questão, né? A gente não está discutindo se deve ter tributação ou não, a tributação deve existir, mas como é que a gente mensura isso para que ela não vire um empecilho, um, um óbice para o nosso crescimento, para o desenvolvimento econômico do país? E esse é o nosso desafio aqui, né, nas nossas discussões. Então, agradeço muitíssimo aqui a apresentação do Maceno, foi ótima, ótima apresentação. Agradeço a provocação de todos aqui, Pietro, Elias, Luiz Arthur. Muito obrigado por provocar esse debate, né? Eu acho que é assim que a gente cresce, discutindo, debatendo aqui com os colegas. E na segunda-feira que vem, nosso último encontro do semestre, encerramento do ano de 2023, com chave de ouro, o professor Fabiano Menck será muito bem-vindo aqui e a gente vai fazer nosso encontro de encerramento. Um grande abraço aí a todos, até a próxima segunda. Até a próxima segunda, professor. Muito bom ouvir o senhor. Valeu, Obrigado. obrigado, Camila. Tchau, tchau. Até a próxima segunda. Um abraço. Abraço.